Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Universo KG, conteúdo que inspira e transforma. Que alegria ter você aqui comigo no seu ambiente, na sua casa. Lembrando sempre que aqui no Universo KG a gente fala sobre não só o universo feminino, mas sobre temas que impactam as nossas vidas, passando por comunicação, relações humanas, comportamento humano, empreendedorismo e, claro, liderança. Cada vez mais mulheres se posicionando, se colocando como líderes, não é mesmo? Mas também tem o outro lado. Quantas vezes vocês já me viram falar, seja aqui no programa, seja nas redes sociais, sobre a dificuldade que muitas mulheres têm em se ver como líderes? É claro que esse tema não pode passar despercebido das nossas discussões, das nossas pautas aqui no programa, e por isso, aproveitando uma agenda dela, que é uma desenvolvedora de líderes, trabalha com desenvolvimento humano há mais de 30 anos, está com um trabalho internacional e é aqui de Cuiabá. Então eu quis aproveitar esse momento para falar um pouquinho mais com profundidade sobre esses medos, essas travas. Tem solução? Então fica aqui comigo, porque a partir de agora, papel, caneta na mão ou celular com bloco de notas, porque eu tenho certeza que você não vai sair desse programa da mesma forma. Muitos insights, lições com ela, Simone Bernardino, que está aqui comigo. Que privilégio te receber. Conseguiu esse tempo na agenda para a gente. Estivemos no mesmo palco, mas não conseguimos conversar ali, conectar ali. Eu estou muito honrada por você estar aqui comigo, pela minha amiga Ana Barros, que está aqui também acompanhando, que te trouxe para esse papo aqui, para minha amiga e também meu amigo, porque eu sei que você não trabalha só com mulheres. E aí, Simone, eu já quero começar. Eu fiz ali uma provocação, que é um cenário que eu, Carol, vejo muito no dia a dia e já sei que você também, dessa dificuldade da liderança feminina. Mas antes, a minha pergunta para você. Você, Simone, passou por esse desbloqueio? Você vivenciou isso antes de estar aqui hoje capacitando, influenciando e desbloqueando tantas vidas? Carol, eu costumo dizer que eu sou meu primeiro grande case de sucesso. Perfeito. Se eu não tivesse vivido isso em mim, eu talvez não falaria sobre esse tema ou não tivesse esse diálogo com o mundo a respeito de liderança. Então eu tive que me tornar líder, eu tive que saber lidar com as minhas emoções, meus pensamentos, eu tive que derrotar numa arena mental o meu self-julgador. Uau! E fazer um grande desbloqueio dele para que eu pudesse me posicionar no mundo. Então eu passei, né, numa mudança não só física, mental, emocional, financeira, e de falar assim, eu posso e eu me permito ir além. Maravilhoso. Então eu fui esse case. Uhum. E aí é até mudança geográfica, né? Porque a gente estava conversando, você é de Cuiabá, mas não mora mais aqui em Cuiabá. Não moro em Cuiabá. Eu tive que expandir. Na realidade, assim, eu penso que a vida vai te levando para os lugares que você tem que estar. Começa por aí. Mas a decisão é sua. E eu tomei uma decisão. De realmente ir além, de posicionar mais no mercado, de falar sobre o que eu tenho para falar, impactar, inspirar e transformar vidas. Então, como o próprio Tony Robbins diz, ele diz assim, quando você decide, você muda o seu destino. E esse foi o meu destino de mudança. Trocar Cuiabá por Roma, por Itália, abrir um mercado internacional, né, que na realidade eu não escolhi abrir o mercado internacional me escolheu. Perfeito. Porque eu cheguei lá de tapete vermelho, sem nenhuma palavra em italiano, e com convites para falar para 500 empresários, multi-empresários que faturavam milhões de euros. Sim. Né? Então eu fui escolhida, eu digo assim, o sistema te leva para onde você tem que ir. Você está pronto? Se você está pronta, você vai executar. Mas hoje eu já moro em Salvador. Aí eu faço essas viagens, Salvador, Cuiabá, Itália. Você continua com essa conexão lá fora também? Continuo trabalhando na Europa. A Europa é um ponto que eu não tenho como parar hoje. Acabei de voltar de 40 dias na Itália, fazendo atendimento, dando palestras, fazendo workshop, vivendo a realidade que é minha vida lá. Eu tenho um universo tridimensional, digo eu, porque eu vivo um pouco do Salvador, um pouco de Cuiabá e um pouco Maravilhoso. Simone, você falou algo que é muito recorrente quem senta aqui no meu sofá, porque eu falo sempre o seguinte, eu gosto de trazer pessoas que têm realmente essa prática de vida, porque é igual você falou, é tudo, porque se eu não vivi,
E eu aprendi o seguinte também, que das nossas feridas é onde vem cura para derramar bálsamo para outras vidas. Sim. Então, nos processos onde nós mais somos feridas é onde nós vamos socorrer os outros. E isso vem do servir o outro, né? Eu já aqui de cara, batendo o primeiro papo, eu já vi, é um propósito de vida. Essa mulher entendeu que ela nasceu para isso, para transbordar. E aí vem muito, eu identifico aqui também muito uma dor nossa, principalmente das mulheres, que eu falo o seguinte para as mentoradas: você pode ser boa demais, você pode ter potência, você pode ter muito, porque eu vivi isso. Mas se você não coloca isso para fora, se você não verbaliza, comunica, e aí não é só sobre postar no Instagram, não é, né? Não. Se você não... E aí vem o papel fundamental, que é o que eu ouço de todo mundo que está fazendo a influência, está influenciando vidas, está fazendo diferença, construindo um legado, que é decisão. Decisão. Em que momento foi a sua chave, o seu ponto de virada para quem está nos assistindo e talvez está ali no sofá? E, ai, vida, ó azar, como eu sou vítima do sistema, eu não tive um pai que me ajudou, a minha mãe foi ausente. Eu não estou rindo e nem debochando, sim, pelo amor de Deus, longe disso, mas essa falta de decisão, ela é um problema sério, né? Para a vida de qualquer pessoa que ainda tenha sonhos. Carol, aos 16 anos eu tomei uma decisão muito séria, que seria fazer diferente daquilo que era a realidade que o meu pai vinha e a minha mãe. Muito jovem. Né? Então ali com a morte do meu pai e eu entender, eu não entendia ainda sistemicamente com a visão das constelações o que aquilo significava. Anos depois isso foi se juntando. Tá. Mas ali eu fui a que decidiu fazer diferente. Né? Então eu vim de uma mãe, um pai, um casamento e de repente você descobre que o de herói se torna bandido em todas as matérias de jornais. Sim. E aí, como que eu separo o pai de um herói? E o que é o impacto disso dentro de mim? E eu disse, peraí, eu tenho que mudar a vida das pessoas. Eu não quero, de forma alguma, semear na vida das pessoas as drogas, o álcool. Ao contrário, eu quero erguer vidas. Ali foi uma decisão que eu tomei. E aí eu mergulhei em estudo, porque um outro lado de ponte positiva que meu pai acabou implantando foi, tem uma coisa que eu vou deixar que é estudo. Então eu passei a colecionar certificados, e talvez muita gente aí vai se identificar com isso, coleciona títulos, mas cadê o dinheiro que não vem, né? Exato. Cadê o posicionamento que não vem? E ao longo da minha história eu fui vendo que quanto mais eu estudava, mais eu queria estudar e mais eu ajudava as pessoas. Mas como é que eu transformava isso num negócio? E aí eu tive que estudar business. E essas foram as decisões que, peraí, não se dá ao outro aquilo que não se tem. Como é que você transforma a tua história e faz com que essa história monetize e isso chegue mais para as outras pessoas? Uau. Porque falar de transbordo, falar de propósito sem dinheiro é muito difícil. Opa! É muito difícil. Sim. Então, minha decisão inicial foi ali, na adolescência. Eu tenho que fazer diferente, eu tenho que estudar, eu tenho que crescer. Anos depois, em uma conversa com o Tim Lauer, que é o pai do coaching, que eu trouxe a Cuiabá, ele me perguntava sobre dinheiro, sobre, tá, e aí, você tem... Quando eu olhei, tipo assim, eu tinha uma quadra de certificados, um atrás do outro, dava uma quadra, e ele disse, tá, mas como é que você lida com o dinheiro e o trabalho nisso? Como é que você faz isso acontecer na sua carreira? Como é que você se posiciona? E ali começou uma outra decisão, que foi a decisão de, eu preciso empreender, e fazer a educação ser uma indústria de conhecimento e que gere conhecimento a outras pessoas. Então eu tive vários pontos onde eu tive que tomar a decisão. Acho que a vida é feita dessas pequenas e grandes decisões, mas a grande chave de virada foi o momento que eu vi que o meu conhecimento era um bom negócio. Uau! E aí começou a escalonar, que fala hoje. A escalar, né? E virou realmente um negócio. Hoje você tem uma empresa, você dá o instituto e a consultoria que você aplica. Qual é, de uma forma bem geral, assim, a maior dificuldade que você encontra hoje quando um empresário, uma empresária chega até você, Simone? Então, ele vem com muitas travas sobre... Ele diz o seguinte, meu dinheiro não entra. Tá. É uma. Aí você fala, conhece essa história. As vendas não acontecem. Tá. Outra. Eu falo e ninguém me entende. Outra. Minha liderança é ineficaz dentro daquilo que eu faço. Só que de pano de fundo, antes disso, isso são sintomas. Isso não é a causa raiz. A causa raiz dele está na história ancestral dele. Essa é a consequência. Essa é a consequência. E aí, quando a gente começa a analisar, por trás de uma ausência de fala dele,
tem uma criança que veio com uma dor muito grande, onde ela teve que engolir choro, onde ela não podia se posicionar. Pode ter vindo abusos, agressões. Por trás de uma não venda vem uma questão de merecimento. Uau. Onde eu talvez não sei me posicionar, não sei cobrar, não sei precificar, não entendo valor e preço. Tá. Então a gente começa a entender que as camadas são diversas. E esse é um primeiro diagnóstico que você já faz. Esse é um primeiro movimento. E aí na prática ali, o que para quem está ali e de repente precisa disso, eu preciso disso, eu acho que todo mundo precisa em algum nível. Eu fiz uma entrevista com a psicóloga aqui, não tinha nada a ver com o nosso tema central, era um outro tema, mas ela falou algo muito importante. Dentro do casamento, a cada novo ciclo você tem que sentar e reconectar e mudar os combinados. Eu falo, na nossa vida pessoal, íntima, também é assim. Cada novo ciclo que chega, você tem que sentar e reorganizar, replanejar. Então, para quem está, de repente, numa mudança de ciclo, como que é a prática do trabalho que você realiza? A primeira coisa que eu sempre digo é contratos claros não dói. Os contratos claros precisam ser claros para você. Primeiramente. Segundo movimento se você é um empresário, você tem que entender que empreender é jogo de adulto, não é de criança e ele é coletivo. Então, ou seja, você vai ter que aprender a se relacionar. Relacionar com tudo que te cerca. Tá. Como é que isso acontece dentro do meu processo? Eu tenho diversas ferramentas. Então, por exemplo, só em coaching eu tenho 30 certificações internacionais. Uau! Uhum. Mais PNL, mais hipnose e as constelações familiares. E todos estudei na fonte, direto com o criador do método. Perfeito. E aí o que eu trago? Hoje eu tenho uma metodologia minha. Eu peguei todo um contexto, fora os 30 anos de especialização, de busca, e a minha própria história, eu falei, peraí, o que funciona e o que não funciona? Então, quando você se senta para fazer uma análise comigo, uma avaliação, eu vou entender qual é a ferramenta que eu vou tirar dessa caixa que vai servir para você. Porque pode ser que nem todas funcionam. Então, eu não trabalho de uma forma coletiva. Não vou trocar a torneira com uma chave. O meu processo ele é personalizado. Maravilhoso. Então, ali a gente vai entender desde a sua história, quem é teu pai, quem é tua mãe, quais são os padrões que você repete dentro. Porque aquilo que você repete na empresa é o mesmo que você repete na sua vida pessoal, amorosa, nas relações financeiras, e você vai repetindo isso. Onde é que está a raiz desse trauma? Você está vibrando numa frequência milionária ou você está vibrando numa frequência muito baixa? Tá. Onde é que você está? Você está na AM ou na FM? Na merda ou na milionária, entendeu? Perfeito. Então, eu costumo dizer isso. Tá. Para que depois a gente possa dar os primeiros passos. Mas primeiro se você não honra a tua história, você não tem como fazer ela diferente. É verdade, é verdade. Eu falo muito isso também, porque honrar a sua história não é você se achar melhor do que o outro, não é você querer se enaltecer. É muito pelo contrário, é você realmente entender de onde eu venho, quem eu sou, a quem eu pertenço, para onde eu quero ir. Sim. Né? É basicamente isso. E contar isso com verdade, clareza, gente, é o que vai mudar a nossa vida, né? E quando você traz a visão do pensamento sistêmico para a tua história, você começa a entender 3 leis. E isso aí as pessoas têm que anotar mesmo, colocar no papel, sabe? Tá. A primeira dela é pertencimento. Você não tem como correr. Você faz parte de uma família. Acabou. Não discute. Isso não tem discussão. Aí você vai me dizer, Simone, mas eu nunca vi meu pai. Não interessa. Pra você existir, você precisou dele. Acabou. Podia ter sido o primeiro e único encontro com sua mãe. Deu você. Pronto. Pertenço àquela história. Segunda lei que eu tenho que colocar em prática na minha vida. Hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E respeite isso, Se a gente não entender isso, eu troco de lugar. E se eu trocar de lugar, eu tomo seu lugar, mas eu não sustento seu lugar. Como é que eu vou sentar aí para ser você sem a sua história? Eu não consigo. E você não consegue sentar na minha. Então, honrar e respeitar a história é eu sustentar o lugar que eu estou. De onde que eu vim, qual que é o meu contexto. Eliminar a comparação, hoje nesse mundo digital. Não tem como comparar. Não dá. Porque se eu comparo você e tomo o seu lugar, eu saio do meu. Se eu saio do meu, quem ocupa o meu? Nossa, repete olhando para essa câmera. Amei isso, repete. E você vai estudar isso. E tem que estudar mesmo, ou seja, eu digo sempre assim, se você não está no seu lugar, você está no lugar de quem? E se você sai daí, quem está ocupando o seu lugar? Principalmente na liderança, você tem uma empresa. E de repente você sai do seu lugar como líder, como CEO da sua empresa, mas espera aí, você está dando o leme da sua vida para quem? Quem está ocupando esse lugar? E aonde é que você está? Ocupado com o quê? Fazendo o quê?
Só que a gente não faz isso só na empresa, a gente faz isso no casamento, a gente faz isso nas relações com amigo, que a gente sai do nosso lugar, e eu digo a gente assim, porque eu já vivi esse processo diversas vezes na minha vida. E hoje eu me policio muito, né? Hoje eu escrevi uma frase no meu history que foi o seguinte: se o mentor não sabe o lugar dele, o mentorando não vai saber. Uau. Então, do meu lugar eu não saio. Por quê? Porque muitas vezes eu estou mentorando alguém que vem com uma visão de vítima, de agressor. E aí, qual que é o meu papel? Meu papel não é estar nem na vítima, nem ser o salvador, nem ser o agressor. Tem que estar do lado de fora. Mas se eu não sei quem sou eu, não sustento a minha história, eu estou sustentando a história do outro. Exatamente. Não tenho como mentorar você. E aí a engrenagem não funciona. Não vai funcionar. Não tem como funcionar. Agora você está falando isso né, do diagnóstico, depois como vem esse acompanhamento, e agora você também tem esse trabalho que é o tour que você está fazendo. Sim. Foi até um dos motivos pelos quais você veio aqui a Mato Grosso. Essa temporada em Mato Grosso, quanto tempo? E foi por meio desse projeto? Esse projeto, ele nasceu em Cuiabá, porque o Semear, ele já tem 18 edições em Salvador. Tá. Ele é anual? Não, ele é... Às vezes acontece 2, 3 vezes, porque ficam lista de espera e as pessoas querem muito, e eu não trabalho com eventos grandes. Tá. Não é o meu foco. Meu foco é o pocket mesmo, eu gosto disso, mas personalizado. E aí, em Salvador, a coisa andando, e eu vim o ano passado para cá, porque minha mãe teve um problema de saúde, e eu comecei a me questionar. Eu me tirei do mercado de Cuiabá, de Mato Grosso, há 8 anos. Eu disse, eu não quero vender mais para cá. Não é arrogância, não. Eu disse, eu não quero. Foi uma decisão estratégica de carreira. Estrategicamente falando, porque a mentalidade me ensinou muito. Primeiro, santo de casa não faz milagre. Eu compro o cara que vem de fora. Eu penso fazer igual você, mas como Deus não mandou ainda, eu ainda estou aqui. Estrategicamente, o que é que eu tenho que fazer? E com as portas que me abriram fora, e você está pronto, você fala, eu vou. Então, eu me vi num momento que a minha carreira acontecia na Europa, não acontecia em Cuiabá. Uau. Eu vivi esse processo aqui. Eu acredito muito nisso. Sabe, que mesmo fazendo tanto, então meu instituto não tem um ano, meu instituto tem 30 anos. Nasceu com você. Aqui eu formei 6.000 pessoas no estado de Mato Grosso, só o estado de Mato Grosso. Né? Então eu dizia assim, mas por que lá fora as coisas são grandiosas, o valor é reconhecido e aqui não é? Estrategicamente eu dei um stop em Cuiabá, me mudei, fiz minha vida lá fora e disse, não quero. Mas eu penso assim que a vida, Deus vai conduzindo você aonde você tem que estar. E eu tinha uma cura para fazer. E o ano passado eu fiz uma cura muito grande com Cuiabá. Eu vim pela minha mãe. Tá. E nesse stop aqui, um amigo me questionou e me apontou algumas feridas. E ele disse assim, você é muito pobre. Você é muito escassa. Nossa. Aí eu disse, por quê? Você dá tudo que você tem de conhecimento fora e na tua terra tu não faz nada por ela. Você tem noção de que as pessoas estão precisando de você? Então, peraí, me levou numa palestra, me levou no outro evento, ele falou, e aí, como é que tá o conteúdo? Eu falei, desculpa, tá uma merda. Nem saber se posso falar palavrão. Não, fica tranquila. Aí ele falou assim, tá, e aí, até quando você vai ficar nessa escassez toda? Nossa, e aí, confrontou me mesmo. Confrontou, jantando. Aí eu falei, tá, e aí, o que você sugere? Ele, faz um Semear. Eu falei, cara, mas o meu projeto ele é fixo, então só se eu criar um Semear Tour, eu vou testar o campo e vamos ver o que acontece. Bom, 60 pessoas inscritas, sem marketing nenhum. Eu falei assim, eu não tô mais em Cuiabá, ninguém vai lembrar de mim, quem vai querer comprar? Eu tinha todas as crenças limitantes. Não estava acreditando nada. Eu falei, não vou vender. Patrocínio de tudo, o evento saiu 0, custo. Lotou a sala e o resultado aconteceu. Aí tá, lista de espera de novo pro segundo. Falei, gente, então vamos fazer o seguinte, a equipe, e aí? Falei, bora fazer o Semear Tour. São Paulo, Cuiabá, Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Foco pro ano, bora lá. E aí a equipe topou isso. Eu tenho 15 colaboradores, eles falaram, a gente tá junto. Onde você for, a gente vai. Que coisa linda. E para você ver do processo de cura com a sua raiz, nasceu esse projeto fantástico. Se você não curar a origem, você não vai. Meu Deus, que lindo. Entende? Não tem como. Por quê? Tudo que você exclui, você fica presa. É. E aí, às vezes, você passa anos da sua vida fugindo daquilo que só era uma questão de liberação. E aí vem, por exemplo, liberar perdão.
né? E aí a gente traz para as relações. Sabe? Aceitação. Aceita que dói menos, é a sua origem, acabou. É bem né? isso. E se não estiver pronto para isso, quem estiver pronto que venha. E aí o Semear, ele vem é uma espécie de consultoria, mentoria, mas coletiva. Coletiva. E é homem e mulher? Homens e mulheres. Na realidade, é uma experiência de campo sistêmico, onde eu trago uma abordagem do negócio, você entende, peraí, quais são as leis que eu estou infringindo que está bloqueando meu negócio? E quais são os pontos que eu preciso melhorar em mim? Então a gente traz a metodologia que é o self e o business. Uau! E a partir daí as dinâmicas sistêmicas para que haja uma liberação. E os resultados é como se fosse um ano em um dia. Sensacional. Nas suas certificações, na época, você fez, então, o business também. Sim, eu fiz só o self-coach. Não, eu fiz. Eu sou Master Coach Trainer Advance. E depois eu fiz uma formação em business específica com Tony Robbins. Eu fiz um ano de Platinum com Tony Robbins nos Estados Unidos. Sim. Além de fazer... No Brasil eu já tinha feito todas as escolas. Tá. E então eu tinha... Não vou dizer o nome delas aqui, mas eu tinha feito todas. Então, o que aconteceu? Não tinha mais o que estudar. Então eu tive que buscar. Eu falei, quem é a fonte? Então eu fui fazer o pai do coaching. Aí eu fui para os Estados Unidos com o Tony, que era o único que eu não tinha estudado ainda. Eu tinha estudado com o Bert Helling. E eu fui trazendo informações que pudessem gerar resultado para os clientes. Primeiro para mim. Eu era o meu primeiro experimento. A gente fala muito isso, assim, primeiro em mim, depois através de mim, né? Se não funcionasse para mim, eu não colocava para você. Pode Perfeito. Esquecer. Hoje, a chave assim, de virada para quem está nos assistindo, para quem está aqui em busca, né? Parou aqui para nos ouvir, Simone. O que você acredita que é o pontapé inicial? Além da decisão, talvez pela sua experiência mesmo, mas até pelas mentorias, né, que você faz hoje, por onde começar? Eu não aguento mais sangrar, eu não aguento mais, as coisas não vão mais para frente, enfim. O que fazer? Olhar para o invisível que você não vê, porque o visível você já vê. Então, se você diz para mim, eu tenho um problema financeiro, eu estou cansada, isso é visível. Mas quais são a causa raiz disso? Então, procurar um profissional que possa olhar de verdade é o primeiro passo. Um profissional qualificado que possa olhar o que está por debaixo dessa informação que eu não estou vendo. Esse é o primeiro ponto. Então, seria coragem para olhar para a sua história. Esse é um ponto muito forte. Uau! Coragem, né? O segundo vai doer? Vai. Mas aceita que dói menos. Encara. Vai, porque vai mudar mesmo. E outra coisa, não tem nenhuma mudança se você não se permitir se conhecer. Perfeito. Autoconhecimento é tudo. Então, e outra coisa, você pode estudar todas as técnicas que você tiver. Técnica, eu tô falando de técnica, eu sou um ótimo gestor de tráfego, eu sou um ótimo gestor comercial, eu sou um ótimo administrador. Ok. E a ótima pessoa, onde é que fica? Quem é essa pessoa que está aí? Porque por trás de tudo isso tem uma pessoa. E essa pessoa tem uma história. E se essa história não for olhada, você vai repetir padrões. Então, por amor, você abre falência. Por amor, você casa. Por amor e lealdade à estrutura familiar, você faz o que você faz hoje. Então, nós somos mais leais do que livres. O que você precisa é ser livre. Uau! E pedir ajuda. A primeira coisa que você falou é pedir ajuda. Achei sensacional isso, porque às vezes a pessoa ela tá num nível de escassez que vem de uma origem de orgulho tão grande que ela não consegue pedir ajuda. Ela não né? sabe receber. Quem não sabe receber não prospera. Meu Deus, são muitas camadas, né? São. A gente ficaria aqui horas falando só é igual cebola, tem várias camadas, né? Ô Simone, você estava comigo ali no palco, né, do Mulheres de Legado. Sim. Mulheres de Legado, nós vamos entrar no quadro agora. Lá da Fazenda Rosa, ali durante o Green Farm. E eu fiz algumas gravações ali, olhando para você e toda essa sua história, essa trajetória. Só em Cuiabá, mais de 6 mil pessoas. Você é uma mulher de legado, você é uma mulher que transformou a sua dor em bálsamo para outras vidas e tem esparramado isso Brasil e mundo afora. E agora aquela pausa, aquele momento de respiro
para a gente fazer uma reflexão mais profunda. E claro que eu tenho sempre a Biscoitê, a biscoiteria mais charmosa do Brasil, que sempre está com a gente aqui nesse momento, Café e Ele. A Biscoitê fica no Shopping Estação. Você pode passar lá, tomar o seu café, seu chá, comer o seu pão de queijo recheado, gente. É maravilhoso, de dar água na boca só de lembrar. Pede a sua porção ou também sem recheio, se você não quiser. Enfim, uma infinidade ainda levar para casa, para se presentear, para presentear os amigos, a família. Então é isso, a Biscoitê está aqui com a gente e fica lá no Shopping Estação. Falou que é telespectadora aqui do Universo KG, tem desconto. Fala lá que a Vitória, o Rafael e todo o time vão te receber com muita alegria. Voltando aqui com a Simone, que vai fazer a devocional para a gente fechar nosso programa hoje. Enquanto a gente conversava, eu não consegui pensar em outra palavra, senão aquela palavra quando o povo sai do deserto e entra na Terra Prometida. Não sei se você tem essa familiaridade com essa palavra, mas a palavra é muito clara. O deserto não saiu de dentro deles. E eu trago isso porque muitas vezes, na maioria das vezes, esse deserto, ele é um sistema. É um sistema de tudo que você falou, sistema de crenças, sistema que vem de medo, que vem de insegurança, de traumas, que está lá na infância. E aí não adianta nada. Quantas pessoas que até adquirem certa riqueza, mas ela tem uma mentalidade de escassez, né, Simone? Então a gente falou aqui sobre finanças e eu sei que eu falo o seguinte, que são duas áreas que pegam o ser humano. Amor e finanças. Sim. Né? E elas estão interligadas? Total. Então, eu queria que você deixasse um recado para quem está aqui, pessoas que às vezes até já chegaram em algum lugar, mas agora estão se sentindo num efeito platô. Eu brinco que é correr atrás do rabo, igual cachorro, não conseguem sair do lugar. Como fazer com que esse Egito também saia de dentro da gente? Vamos lá. Eu penso que... Primeiro, a palavra faz sentido? Conecta? Faz. É nesse momento que você vai realmente entender que esse é o seu poder de vulnerabilidade para superação. Porque nesse momento você recebeu um presente, desembrulhar esse presente é algo magnífico para que você possa ir para um próximo nível. Então, primeiro, fé. Amém. Né? E é uma fé não só em Deus, fé também em você. Uau! Na Itália a gente chama isso de fiducia. Eu confio em mim, eu acredito em mim, eu acredito no Criador. Então eu penso que a primeira coisa nesse momento é a fé. E outra coisa, você voltaria a fazer algo daquilo que você faz hoje? Você teria realmente condições de recomeçar fazendo qualquer coisa diferente disso? Você conseguiria ser outra pessoa que não seja essa pessoa? Então esse momento ele é um momento de fortalecimento, não de fraqueza. Maravilhosa, e eu digo sempre assim, o nosso Deus, e não é a Carol que diz, está na Bíblia, eu só confesso que está na Bíblia, o nosso Deus é um Deus de abundância. A palavra diz lá em 1 Coríntios 9 que Deus dá semente ao que semeia. E isso que você tem feito e a gente tem buscado fazer aqui no Universo KG é isso, é semear. Semear aquilo que a gente recebeu um dia para que se torne um plantio, um cultivo e venha florescer também, né, na vida das pessoas. Então, assim, quero te agradecer demais, porque realmente você traz todos esses elementos que eu tanto admiro e que eu tanto busco para a minha vida e a minha amiga, o meu amigo telespectador também. Arrase com essa tour. Por você me receber. Maravilhosa, conexão do céu, eu tenho certeza disso. E voa, e leva cada vez mais Mato Grosso, Brasil, não só para a Itália, não só para a Europa, mas mundo afora. O mundo te espera. Gratidão. E assim a gente encerra o programa de hoje. Muito feliz por você ter nos acompanhado até aqui. Acompanhe também a Simone nas redes sociais e todo esse trabalho incrível que ela tem realizado, que eu tenho certeza que você, como eu disse no início, eu vou fechar, não saiu daqui do mesmo jeito. Deus te abençoe e até o próximo programa Universo KG, conteúdo que inspira e transforma.